Boa tarde, pessoal, tudo bom? Vim aqui também tirar mais um tempinho aqui para responder aí também outra dúvida que foi solicitada aí nos meus stories, pelos meus stories, foi solicitada lá nas mensagens do Instagram, né? Por alguns estudantes, algumas pessoas que me seguem e viram também assim algumas coisas postadas por mim e solicitaram também que eu viesse a comentar, né, e dar uma breve explicação. Lembrando que assim eu faço uma breve explicação, um breve resumo, mas é de muita importância que vocês pesquisem, que vocês leiam sobre o assunto, que é bem abrangente, né? Bem interessante para os estudantes aí da enfermagem, tanto nível técnico, tanto nível superior. Então eu vou falar um pouquinho da placenta prévia, né? Que é também conhecida como placenta de injeção baixa. Tá? Essa placenta prévia ou placenta de injeção baixa é uma complicação da gravidez que causada pelo posicionamento ali da placenta totalmente diferenciada do normal, tá? Onde essa placenta se implanta na parte inferior do útero, cobrindo parcialmente ou a marginal ou totalmente o colo uterino. Então, quando há um descolamento da placenta ou quando há uma inserção baixa da placenta, que é uma complicação da gravidez que ocorre ali no segundo trimestre da gestação, onde há um mau posicionamento da implantação da parte inferior da placenta dentro do útero, onde essa placenta ela pode se posicionar e se descolando, né, parcialmente, marginalmente, totalmente. A gente temos uma placenta prévia, né? Ela pode cobrir a parte parcial ou total do útero, mas ela começa a se deslocar, né, previamente pela parte marginal, onde muitas das vezes pode ocorrer ali a cobertura total do colo do útero, parcialmente ou totalmente. A cada 1000 grávidas, né, de 3 a 6 mulheres tem esses tipos de complicação obstétrica, tá? E essa complicação obstétrica, ela ocorre muitas das vezes no segundo trimestre da gravidez, tá ok? Da gravidez. Então, voltando aqui mais uma vez para tirar dúvida de algumas pessoas que me mandaram aí mensagem, né, lá no Instagram, para Eduardo, fala um pouquinho sobre esse assunto, que às vezes as pessoas acham interessante falar sobre esse assunto. Então eu tiro geralmente assim, um tempinho que eu tenho livre no meu trabalho, como agora, né, no horário do meu intervalo de almoço, para estar dando uma palhinha. E eu sempre peço para vocês deixarem lá nos comentários, embaixo aí nos comentários, na postagem da live, ou de alguma coisa que eu tenha postado, algum assunto que vocês tenham gostado, ou que você queira que eu comente, que eu venha a falar, que eu vou olhando, demora a olhar, mas eu olho, respondo e venho aqui tirar essa dúvida de vocês, em gerais, né, de forma em gerais, tanto o aluno de curso técnico, tanto o aluno de graduação, tanto aqueles profissionais que já estão atuando na área, mas pretende renovar o conhecimento, né? Porque
que já ouviu falar há muito tempo atrás na graduação e hoje não bate muito nessa tecla. Então eu vou falando aqui para vocês basicamente sobre a placenta prévia ou inserção baixa da placenta. Essa placenta prévia ou inserção baixa da placenta é uma complicação obstétrica que ocorre no segundo trimestre da gravidez, causada pelo má posicionamento da placenta, onde essa placenta ela se implanta na parte inferior do colo do útero, cobrindo parcialmente ou totalmente o colo uterino. Mas a placenta prévia ela pode começar a se implantar, né, ali pela parte marginal da musculatura uterina, que é do endométrio. Depois ela pode vir parcialmente ou ela pode vir se tornar uma inserção baixa da placenta totalmente, tá ok? E a cada 1000 grávidas, como eu falei, de 3 a 6 mulheres desenvolve essa complicação obstétrica no decorrer da gestação, que vai acontecer ali entre o segundo e terceiro trimestre. O principal risco da placenta prévia é provocar o parto prematuro e hemorragia. Então, essa é uma condição obstétrica que os profissionais de saúde ficam muito preocupados, porque esse risco da placenta prévia que é uma inserção baixa da placenta, pode vir a causar, né, e provocar um parto prematuro, onde esse recém-nascido pode vir nascer de pré-termo, com menos de 37 semanas de idade gestacional, e pode provocar hemorragia intrauterina, e que irá prejudicar futuramente a saúde materna e a saúde fetal, né, do bebê. Então pode ocorrer uma complicação fetal durante esse parto prematuro ou por essa hemorragia provocada por esse risco da implantação anormal dessa placenta, onde ela se exerce ali na parte inferior do útero, que conhecemos como placenta prévia. Isso pode dar um risco ao trabalho de parto prematuro e hemorragia intrauterina. E essa hemorragia intrauterina, esse parto prematuro, pode vir a prejudicar a saúde materna e a saúde do feto. Além disso, a placenta prévia também pode causar acretismo, né? Acretismo placentário, desculpa. Então, além de ocorrer parto prematuro, além de vir ocorrer hemorragia intrauterina, essa placenta prévia pode causar acretismo placentário. Acretismo placentário é quando a placenta fica presa à parede do endométrio e dificultando assim sua saída na hora do parto, porque após o período de expulsão, que é a saída do feto, a gente temos o terceiro período do trabalho de parto, que nós chamamos de dequitação ou de livramento. Então, quando ocorre um quadro de complicação obstétrica de placenta prévia ou placenta de inserção baixa, além de causar o risco em provocar um parto prematuro, que é um parto de um recém-nascido pré-termo com menos de 37 semanas e hemorragia intrauterina, essa placenta prévia pode causar esse acretismo placentário. E acretismo placentário é quando a placenta ela fica presa na musculatura do endométrio, dificultando assim a sua saída após o período de expulsão, que muitas das vezes é necessário fazer uma curetagem e a retirada mecânica da placenta, tá? A placenta prévia ela é classificada em 3 partes: placenta prévia marginal, placenta prévia parcial e placenta prévia total. A placenta prévia marginal, a borda da placenta chega a encostar
tá? Na abertura do colo do útero, mas não vai obstruir o colo uterino. Isso é placenta prévia marginal. Ela chega a encostar na abertura do colo uterino, mas ela não vai obstruir ali o colo uterino. A placenta prévia parcial, ela cobre já parcialmente a saída do colo do útero. E a placenta prévia total, ela já cobre totalmente aí a saída do colo uterino, que é a saída do feto. Eu separei aqui uma imagem para vocês verem. Aqui nós temos, ó, a placenta a placenta, né? Aqui é uma placenta totalmente normal, né? Você vê aqui, ó, a placenta se implantada na musculatura do endométrio. Você tem um cordão umbilical que é revestido por uma membrana gelatinosa, e dentro desse cordão umbilical nós temos duas artérias e uma veia que faz conexão diretamente com o feto. Aqui nós temos essa parte amarelada, o líquido amniótico, envolvido por duas membranas chamadas âmino e córeo, tá? Aqui nós temos uma placenta prévia, olha a diferença dessa, que é normal. Aqui nós temos uma placenta prévia parcial. A placenta prévia parcial, ela cobre parcialmente aqui, ó, como vocês estão vendo, o colo uterino. A placenta prévia marginal, a borda da placenta, essa borda da placenta, chega a encostar aqui, ó, no fundo do colo do útero, mas não vai obstruir. Então, a placenta prévia marginal, ela pega basicamente daqui, ó, e vem até aqui. Ela pega essa parte aqui da musculatura uterina, que nós chamamos de placenta prévia marginal. A placenta prévia parcial, ela se descola, né, vem se descoando aqui, ó, e se descola e se implanta aqui, ó, recobrindo um terço do colo uterino, que pode também obstruir. A placenta prévia total, ela já recobre aqui, ó, toda a saída do colo uterino. Isso aqui é o colo uterino, não é o canal vaginal. Lembrando que aqui no colo uterino, aqui nós temos o canal da vagina. Então, a placenta prévia parcial, ela cobre aqui, ó, vai obstruir todo o colo uterino, dificultando assim a saída do feto. Por isso existe a hemorragia intrauterina, ela começa a sangrar rapidamente, e se tiver com menos de 38 semanas, 36 semanas, 37 semanas ou menos, esse parto é um parto prematuro, tá? Então, mas a placenta prévia, ela começa da forma marginal, ela sai daqui onde ela está, ó, normal, ela se implanta aqui, ó, e vem até aqui, daqui, aqui, mas não cobre, né, o orifício uterino e não consegue obstruir. A placenta prévia parcial, ela já tem um pouco de obstrução aí, ó, do colo uterino na parte interior, não inferior. A total, ela já recobre totalmente o colo uterino. Esses são os tipos de placenta prévia: marginal, parcial e total, tá? Você tem aqui, ó, placenta prévia parcial, total, e tem a marginal, que sai daqui e vem para cá. Ela vem daqui, ó, até aqui, e não recobre o colo uterino, ok? Então aí nós temos tipos de placenta prévia. A placenta prévia parcial, tá? Vamos falar marginal primeiro, né? Placenta prévia marginal, a borda do útero, a placenta vai se
deslocando, e se encosta na abertura do colo uterino, porém não vai recobri-lo, não vai tentar obstruir. Já a placenta prévia parcial, a placenta ela cobre parcialmente a saída do útero e consegue obstruir o colo uterino. A placenta prévia total é uma placenta já que cobre totalmente a saída do útero. Então a placenta prévia total já é quando a placenta se desloca totalmente ali, vem para a parte interna do colo uterino, obstruindo a saída do feto, tá? E é uma complicação, como eu falei, que ocorre ali entre o segundo e o terceiro trimestre. E as principais complicações é o risco de provocar o parto prematuro, hemorragia intrauterina, acretismo placentário. Então, são as 3 complicações da placenta prévia, que é provocar o parto prematuro, provocar hemorragia intrauterina e acretismo placentário. Acretismo placentário é quando a placenta fica presa na musculatura do endométrio, dificultando assim a sua saída após a expulsão do feto. Então, se ocorre um acretismo placentário, a gente não vai ter ali o processo do período clínico do parto, que é um dos últimos, que é o terceiro, que é o delivramento e a dequitação, que é a expulsão da placenta. Quais são as principais causas de uma placenta prévia? Nós temos idade gestacional avançada, né? A gestante primigesta acima de 35 anos de idade, pode ocorrer aí o risco de causar uma placenta prévia, descolamento em gestante anterior, ou seja, em alguma gestação anterior há um histórico gestacional de descolamento prematuro de placenta ou placenta prévia. Isso significa que a gente tem que ficar em observação para estar avaliando se nessa gestação vai ocorrer o risco também dela desenvolver essa placenta prévia. Mas, quando existe histórico gestacional, que nas gestações anteriores houve esse tipo de complicação, isso também pode ser uma principal causa de que possa ocorrer também na próxima gestação. Inflamação das membranas que envolvem o bebê, né, o feto, devido a infecções bacterianas, né? Então, algumas membranas, quando ocorre inflamação da membrana do córion e do âmnio, que é a membrana da bolsa do líquido amniótico, por alguma infecção bacteriana que não foi tratada, que é o caso da infecção do trato urinário, isso pode gerar aí também uma placenta prévia. Gestação gemelar, hipertensão arterial na gestação, diabetes mellitus gestacional, tabagismo, alcoolismo durante a gestação, uso de drogas ilícitas são os principais fatores de risco para que ocorra aí o descolamento dessa placenta. Não estamos falando de descolamento prematuro da placenta. O descolamento prematuro da placenta é quando a placenta se desloca totalmente do fundo do útero para a parte interna e inferior do colo uterino. Uma placenta prévia baixa, não. É uma inserção baixa da placenta, que ela começa marginal, parcial e total. O descolamento prematuro de placenta, não, ela se descola toda do útero, que é uma indicação de parto de cesariana de emergência, tá? Os principais sintomas de placenta prévia. É comum a placenta prévia não apresentar nenhuma sintomatologia gestacional, sendo diagnosticada em exames de rotina. No entanto, podem acontecer alguns sinais de alerta, como eu estou falando, é comum a placenta prévia não apresentar nenhum tipo de sintomatologia gestacional, só é diagnosticada em exames de rotina, principalmente a ultrassonografia obstétrica. No entanto, pode acontecer aí alguns sinais de alerta que vai indicar
que essa gestante está evoluindo para uma placenta prévia ou placenta de injeção baixa, como é falada. Cólicas em baixo ventre, né? Essas cólicas tipo contrações de treinamento ou cólicas muito fortes, tipo cólicas do período menstrual, principalmente na região suprapúbica, sangramento que inicia e para, vai ter um início de sangramento, vai parar e começa de novo em dias ou semanas mais tardes, né? Isso pode também ser um sinal de alerta para que nós temos que ficar de olho, que pode ser um quadro de placenta prévia, né? Quando ela desenvolve um sangramento, né, que vai iniciar, mas esse sangramento pode parar, ela pode achar que é um sangramento normal, uma borrinha de café na calcinha, coloca absorvente e para, mas esse sangramento ele pode começar de novo, né, em dias ou semanas mais tarde, mas ela já está com placenta prévia marginal há muito tempo e não está percebendo. Todo sangramento, pessoal, durante uma gestação não é normal. Toda perda de líquido no período gestacional não é normal. Toda cólica em baixo ventre, né, abaixo da região umbilical, na região suprapúbica, né, principalmente se a barriga ficar contraída, dura, não é normal. Então, se tomou analgésico, fez repouso, não passou as cólicas, você observou que continua sangrando ou perdendo algum tipo de líquido, tem que procurar a maternidade mais próxima, porque tem que ser avaliado, não é para ficar em casa. Então, isso não é normal. Dores durante a gravidez constantes, sem alívio com o analgésico, perda de líquido constante, sangramento, cólicas, tem que procurar uma maternidade mais próxima para fazer exame obstétrico, ser avaliado por um obstetra para ver o que está acontecendo. Sangramento após a relação sexual, toda vez que a gestante, nesse segundo trimestre, durante o ato sexual durante o ato sexual não sentir nada, mas após o ato sexual ela vinha apresentar algum tipo de sangramento, é um sinal de alerta para também estar indo a uma maternidade mais próxima para ser avaliada, tá? Então, fica bem atento. Sangramento na gravidez ou no segundo trimestre também é um sinal de alerta. Então, esses são os sinais de alertas que temos que ter mais atenção durante a gestação em relação à placenta prévia. O diagnóstico da placenta prévia, como é feito esse diagnóstico? A maioria dos casos da placenta prévia ou placenta de injeção baixa é diagnosticado no segundo trimestre da gravidez, ali a partir da 14 semanas de idade gestacional. Durante uma ultrassonografia de rotina, que é a ultrassonografia obstétrica, mas pode ser que a placenta prévia seja diagnosticada após o sangramento vaginal durante a gestação. Mas o diagnóstico ele acontece através de um exame de imagem, que é uma ultrassonografia obstétrica, no segundo trimestre, mas pode ser que a placenta prévia seja diagnosticada após o sangramento vaginal durante a gestação. Por isso, todo sangramento vaginal durante a gestação, toda a perda de líquido durante a gestação tem que ser avaliada, tá? E após o sangramento durante a gestação, exigirá uma ultrassonografia para investigação em algumas situações de placenta prévia, que só é descoberta em um sangramento durante ou próximo ao parto, né? Então, geralmente, quando tem esse sangramento durante a gestação, vai exigir ali do profissional que realize uma ultrassonografia o mais rápido possível para investigar investigar profundamente esse sangramento. E que esse sangramento que eu estou falando ocorre muito ali em situações durante
ou próximo ao trabalho de parto. Então, ocorre esse sangramento. Caso o diagnóstico aconteça após a 20ª semana de idade gestacional, tá? E não há sangramento, tá? Caso o diagnóstico de placenta prévia realizado pela ultrassonografia obstétrica aconteça após a 20ª semana de idade gestacional, mas essa gestante ela não apresenta nenhum tipo de sangramento, serão necessários alguns cuidados para evitar uma visita de emergência ao hospital. Que cuidados são esses? Evitar todas as atividades físicas, como corridas ou levantamento de peso, abaixar, levantar, subir escada. Então, o repouso vai ter que ser totalmente absoluto. Não interromper a atividade sexual até completar 38 semanas ou mais de 37 semanas. Procurar ajuda médica de emergência se houver algum sangramento vaginal, tá? Então, a gente não pode deixar de dar essas orientações para as nossas gestantes. Se ocorrer ali o diagnóstico da placenta prévia após a 20ª semana da idade gestacional e ela não apresentar nenhum tipo de sangramento vaginal, tá? Ela terá que ser orientada sobre alguns cuidados que ela deverá ter para evitar que ela venha ter um parto de emergência, um parto prematuro e que ela não vá para a maternidade rapidamente, que é o quê? Evitar todas as atividades físicas, correr, andar, caminhar, subir escada, descer, levantar peso, não ter relação sexual, ou seja, interromper a atividade sexual até a liberação do obstetra. Você não vai liberar a relação sexual só após o nascimento, e procurar sempre uma ajuda médica em casos de emergência se houver algum tipo de sangramento. Não deixar de tomar as medidas prescritas pelo médico obstetra, que são as medicações e o repouso e toda a orientação dada por um profissional de saúde lá na clínica da família que realiza esse pré-natal de risco habitual. Não será um pré-natal mais de risco habitual, porque é uma placenta prévia, nós vamos ter que referenciá-la para uma maternidade, porque já é um pré-natal de alto risco. Agora, se em algum sangramento vaginal após a 20ª semana de idade gestacional, pode ser necessário a internação dessa gestante, e se a data prevista do parto, ou seja, se a DPP prevista do parto está próxima, pode ser feita uma cesariana de emergência, tá? Então não se assuste. Se houver algum sangramento vaginal intenso, né, vai ter a necessidade de internar essa gestante na maternidade, e se ali durante a gestação a gestante internada na maternidade for feita uma ultrassonografia e avalia que a data provável do parto está próxima do dia que ela se internou, eles vão fazer uma intervenção, né, cirúrgica, que é uma cesariana de emergência para a retirada desse feto, principalmente se essa placenta prévia for uma placenta prévia total, que está recobrindo ali o colo interno do útero, causando uma hemorragia intrauterina. Então, para evitar uma morte fetal causada pela placenta prévia total, que está ocorrendo uma hemorragia intrauterina e pode levar esse feto a ter um sofrimento fetal por uma anóxia intrauterina, essa gravidez tem que ser interrompida imediatamente por um parto cesariana, tá? E para não causar nenhum tipo de complicação materna e fetal, vão interromper a gravidez. Se o sangramento pode ser retardado, pode ser tratado, ou o sangramento vai ser interrompido, porque pode acontecer dela ter uma placenta prévia parcial,
está sangrando, está com 26 semanas, 31 semanas, 34 semanas de idade gestacional, por exemplo, mas esse sangramento pode ser um sangramento que pode ser controlado, retardado ou interrompido, a equipe médico-obstétrica, juntamente com a equipe de enfermagem, pode atrasar o parto e acompanhar a gestante e seu feto de perto. Então, por isso é importante você, gestante, que está tendo algum sangramento, ir diretamente para a maternidade, porque às vezes você está com a placenta prévia, marginal, está sangrando, mas há necessidade de você ir para a maternidade, porque lá eles, avaliando pela ultrassom, eles vão observar que tem como retardar ou interromper esse sangramento e acabar te internando para atrasar esse parto, para não ser prematuro assim, e acompanhar a sua gestação e o seu feto de perto. Esse acompanhamento no repouso obstétrico é feito pelo monitoramento cardíaco fetal, para verificar as condições fetais, né, o movimento fetal, posicionamento fetal, que é feito com o CTG, que é a cardiotocografia. É necessário, às vezes, uma miniocentese para saber se os pulmões do bebê, do feto, estão totalmente amadurecidos. Essa amniocentese, a punção do líquido amniótico, é mandada para laboratório para análise, e através desse líquido amniótico, por essa punção chamada amniocentese, é que eles vão observar a maturidade pulmonar fetal desse bebê. Se observarem que a maturidade pulmonar está prejudicada, porém ela tem um sangramento que pode ser retardado e controlado, ela vai ser mantida internada em uso de antibiótico, de corticoide. Esse corticoide venoso vai facilitar o amadurecimento dos pulmões do bebê por deficiência ali do surfactante, mas é importante a gestante ser orientada em relação a esse sangramento e procurar ajuda obstétrica numa emergência obstétrica, principalmente onde tem exames de imagem, tem uma cardiotocografia, tem uma UTI neonatal, para estar preparada ali para receber esse bebê se vinha nascer pré-termo, tá? Espero ter conseguido tirar um pouquinho de dúvida de vocês. Mostrei as imagens para vocês de placenta prévia marginal, parcial e total. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí um comentário aí embaixo do que você quer que eu fale futuramente sobre aí a parte obstétrica ou até mesmo ginecológica ou outra coisa qualquer relacionada à área da saúde, que terei maior prazer de esclarecer a sua dúvida, tá? Obrigado pela participação de todos. Um final de tarde abençoado para vocês, para todos vocês. Não esqueçam, dia 17 estaremos fazendo uma live de conscientização, né, sobre a prevenção, combate e luta contra o vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV. Eu e o professor Vitor Moreira estaremos às 17 horas, no dia 17, às 21 horas, no meu Instagram, conversando, fazendo um bate-papo aí, juntamente com outras pessoas, comentando sobre o Dezembro Vermelho e a sua importância para a sociedade e a conscientização para essas pessoas portadoras do vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV. Tá? E vocês vão entender a diferença sobre HIV, sobre SIDA e sobre AIDS, tá? Obrigado, uma boa tarde e aguardo vocês.